Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Hoje, sobre o caso das burlas nos transportes TVDE. Acontece sobretudo em zonas turísticas ou de diversão noturna. Alguém pede transporte numa das plataformas TVDE, como a Uber ou a Bolt, por exemplo, entra no carro que para no local combinado sem olhar para a matrícula e confirmar que é mesmo o carro que pediu. E só no final da viagem percebe que foi enganado. Um motorista exige dezenas ou centenas de euros e há quem tenha sido ameaçado com violência. Como é que a PSP está a olhar para este tipo de burlas e o que pode ser feito para evitar o risco? Vou conversar com Adriana Alves, jornalista da equipa de Sociedade do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, quinta-feira, 26 de dezembro. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Sara. Adriana, esta história que nos contaste num trabalho que está publicado no Observador parte de um caso que acabou por se resumir a um enorme susto, mas que podia ter tido consequências muito graves. Como é que esse caso começou? Começou com um pedido normal de transporte através das aplicações que muitos conhecem e utilizam no seu dia-a-dia. Neste caso, a pessoa chamou um Uber, esperou e quando o carro lhe parou à frente, entrou assumindo que se tratava do carro que tinha pedido. Estava no sítio para onde tinha chamado esse carro, não é? Parou um carro ali mesmo à frente e entrou. Exatamente, quase como se tivesse sido chamado normalmente, parou exatamente no sítio onde deveria ter de parar. Sabia o condutor a morada que devia seguir porque quando entra no carro, este cliente tem uma amiga que vai com ele, não é? E tem uma morada intermédia, por assim dizer, e portanto diz a morada quando entra. Sim, no fundo, aliás, esta pessoa entra, diz primeiro a sua morada, a primeira morada que já tinha sido dada quando fez o pedido do carro, e depois acrescenta que, entretanto, esta amiga lhe pediu boleia também para ir com ele, e pergunta se é preciso adicionar esta morada intermédia na aplicação, ao que lhe dizem que não é preciso, que o próprio motorista vai fazer essa parte. A viagem decorreu normalmente? Tudo lhe pareceu normal dentro do carro? Tudo normal. O início da viagem decorreu sem qualquer problema, até deixarem esta amiga na sua casa. Ao chegar perto do destino final do outro passageiro é que houve este problema. Portanto, não no ponto certo de entrega, mas numa rua próxima da sua, o carro para e o motorista mostra ao passageiro uma espécie de taxímetro, que nem sequer é utilizado neste tipo de aplicações, e pede-lhe um valor de 132 euros pela viagem. Conta que o cliente recusou imediatamente pagar. Sim, percebeu que claramente estava a ser enganado, que não era possível que por uma viagem tão curta lhe pedissem um valor tão elevado, portanto recusou pagar e preparava-se para sair mesmo do carro quando para atrás um segundo carro. Um carro que para atrás desse primeiro e que não era uma coincidência. Esta pessoa conta-nos que ficou claro que estavam feitos um com o outro. A primeira coisa que este segundo condutor que chega faz é parar o carro e dirigir-se ao outro motorista e perguntar-lhe o que é que se está a passar. Quando lhe respondem que o cliente queria ir embora sem pagar, o que ele faz é partir para a ameaça de violência física. A expressão que usou foi mesmo levas um chapadão de cima a baixo. O passageiro lá conseguiu sair da situação, disse que era jornalista e foi durante alguns anos, que era má ideia fazerem-lhe mal, que ia chamar a polícia e que ia apresentar uma queixa. Há, portanto, ali um momento de tensão, já não só com o condutor, mas com o outro condutor de outro carro que surgiu e que ele nem percebeu muito bem quem era. Exatamente. Esta pessoa não se identifica, não sabe de onde é que vem, para simplesmente atrás do carro e envolve-se
o que leva a crer que estaria também envolvido neste esquema. Ainda assim, este condutor consegue livrar-se daquele momento de maior tensão, mas teve de pagar. Sim, acabam por chegar a uma espécie de acordo. O condutor sugeriu que então, em vez de pagar os 132 € que tinha inicialmente pedido, que o passageiro fizesse um levantamento, aliás, que o passageiro fizesse uma autorização de levantamento de 20 €. O passageiro acedeu de imediato, ficou aliviado naturalmente e, portanto, lá conseguiu seguir para casa depois de tudo isto. Foi feita alguma queixa à polícia, Adriana, na sequência disto? Esta pessoa não chegou a apresentar uma queixa, pensou fazê-lo, mas ficou na dúvida, não queria arranjar problemas. O que decidiu fazer foi, em primeiro lugar, avisar nas redes sociais, para que as pessoas tenham cuidado com este tipo de situações e que verifiquem sempre a matrícula antes de entrarem nestes carros pedidos através destas aplicações. Já voltamos à conversa com Adriana Alves, jornalista do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber se estas burlas são frequentes e o que pode ser feito para as evitar. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Adriana Alves, jornalista do Observador e autora de um trabalho sobre burlas com carros TVDE. Adriana, quando falaste com este cliente, já percebemos que ele não tinha ainda decidido se apresentava queixa, optou primeiro por avisar as pessoas que conhecia de que isto podia acontecer. Tu sim falaste com a PSP já tinha conhecimento deste problema, deste tipo de problemas? A PSP diz ter conhecimento deste tipo de problemas, sim, ainda que não tenha conseguido precisar um número concreto de casos que tem registado. Garantiu que está atenta a estas situações e que o fenómeno está a reduzir substancialmente. Estes fenómenos relacionados com carros TVDE. Exatamente. Onde é que este tipo de situações acontecem mais, segundo a PSP? Que descrição é que faz do conhecimento que tem deste tipo de casos? Geralmente acontecem em locais com muita gente, com maior confusão. É frequente acontecer junto a espaços de diversão noturna, bares, por exemplo, e também zonas mais turísticas. Têm sido noticiados até vários episódios que acontecem junto ao aeroporto. E há alguma indicação de que possa haver, enfim, uma rede que esteja a organizar estas situações, ou a PSP atira mais para casos esporádicos? A PSP é muito clara sobre isto, diz que não está em causa a atuação de qualquer rede, admite, no entanto, que é possível que as pessoas que estejam a fazer este tipo de burlas estejam registadas nestas aplicações como qualquer pessoa normal que estaria. O que significa que qualquer pessoa pode cair numa situação destas se tiver um momento de desatenção. Sim, se não tiver as precauções que são aconselhadas por estas aplicações. Vamos a isso. Qual é a melhor forma de evitar o risco de ser apanhado numa situação destas? É preciso muita atenção no momento de pedir o transporte. As plataformas como a Uber ou a Bolt avisam que é preciso confirmar sempre a matrícula do carro antes de entrar. Esse será um bom truque. Quando o carro parar, confirmar que a matrícula que aparece no telemóvel é a mesma matrícula do carro que está à nossa frente. Exatamente. Esse é um passo essencial para garantir que não só não há enganos, como também não estamos a entrar no veículo de outra pessoa. Várias aplicações também permitem que os passageiros partilhem a sua viagem. No fundo, é possível que os seus contactos acompanhem em tempo real a viagem que estão a fazer
Além disso, também há uma espécie de botões de emergência que os passageiros podem clicar em qualquer momento da viagem, se houver algum problema de segurança ou também de saúde, e que basicamente entram em contacto com as autoridades. Essas duas opções estão dentro das aplicações. Eu posso, por exemplo, partilhar o meu percurso em tempo real com alguém da minha família ou algum amigo para identificar onde eu estou, mas também esses botões de emergência, quase que botões de pânico que eu posso usar para dizer que alguma coisa não está bem. Sim, no fundo são garantias da aplicação também para prevenir que, num caso de alguma emergência, os passageiros possam ter como também contactar as autoridades competentes. Obrigada, Adriana. Obrigada, Sara. Adriana Alves é jornalista e faz parte da equipa de Sociedade do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.